Quero convidá-las a colocar em pé, por gentileza. Vamos ler o verso 14, 15, 16, 17. 14, 15, 16, 17, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, pela Tua graça infinita e maravilhosa, fala, Senhor, ao nosso coração. Queremos, ó Deus, aprender da Tua palavra, queremos, ó Deus, receber da Tua palavra. Por isso, ó Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, nos edifica nesta manhã. Oramos em Cristo e por Cristo. Amém. Sentai-vos, amados, em nome de Jesus. Quero trazer-lhes uma palavra de Deus à luz deste texto e depois vamos ouvir um pouco mais o quarteto, mas não vamos deixá-los roucos, porque à noite tem mais, né? Vamos poupar um pouquinho a voz, pelo menos 3 minutinhos, para descansar as cordas vocais, depois vamos estar adorando ao Senhor. Amados, Paulo escreve a Timóteo. Eu gostaria que você desse uma olhada comigo também no capítulo 1 da sua segunda carta a Timóteo, no versículo de número 5. 2 Timóteo 1, 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Nós lemos anteriormente o capítulo 3, no versículo 14, que Paulo, falando a Timóteo, diz: tu, porém, Timóteo, você, meu jovem, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Veja bem que texto extraordinário da palavra de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, Paulo chama Timóteo, na sua primeira carta, no primeiro versículo, do amado filho Timóteo, lá no versículo 2. Na sua primeira carta, no verso 2, ele fala, verdadeiro filho na fé. Na segunda, ele diz, amado filho Timóteo. E agora, escrevendo a ele ainda, fala, permanece. Timóteo, eu quero que você permaneça, que você não desvie daquilo que você aprendeu, daquilo que você foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e diz o verso 15 do capítulo 3, e que desde a infância, olha que coisa linda, desde a infância, você sabe as sagradas letras que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, o Senhor. E quando voltamos na primeira carta, quando voltamos neste conteúdo da palavra do Senhor, na sua primeira e na segunda, nós vamos aprender que Timóteo, este grande homem, ele teve uma grande mãe. Hoje é o dia das mães. Hoje celebramos o dia das mães. Todas as mães estão de parabéns, que Deus continue abençoando, fortalecendo, sustentando, guardando, derramando graça em nome de Jesus. E a mãe de Timóteo se chamava, como ela se chamava? Eunice. Está aí na segunda carta, capítulo 1, versículo 5. Tua mãe Eunice. Eunice era filha de Loide. Loide era filho da mãe dela, que a Bíblia não fala o nome, né? Da mãe dela, a Bíblia não fala o nome dela, né? Da mãe dela. Então, veja bem, queridos, nós vemos aqui uma avó, nós vemos aqui um neto, nós vemos aqui uma mãe ou duas mães, Loide e Eunice eram mães, Loide mãe de Eunice, Eunice mãe de Timóteo. Mas o lindo deste texto
é que a palavra de Deus nos fala que Timóteo, ele aprendeu da sua mãe, que a sua mãe havia aprendido da sua avó. Ou seja, tanto Lloyd quanto Eunice, quanto Timóteo, Paulo fala isso, tinha uma fé verdadeira, sem fingimento. Não é isso que está escrito na Bíblia? Eu vou ler de novo aí. Olha o que diz, verso 5 da segunda epístola, 1:5. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A primeira que habitou, diz a palavra, a mesma que primeiramente alcançou a tua avó. A mesma fé sem fingimento que chegou na vida da sua mãe, Eunice. E esta fé que foi passada para você, Timóteo. Porque uma mãe segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, pai segundo o coração de Deus, é aqueles que têm a preocupação de passar para os seus filhos a verdadeira fé, a fé salvadora, a fé cristalina, uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira em nome de Jesus. Amém, igreja? Vejam bem, baseado também naquilo que eu ministrei domingo passado à noite, sobre Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus da família, o Deus da intervenção divina, o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural, o Deus da continuidade, o Deus que continua abençoando gerações. E agora nós percebemos neste texto tão magnífico que esta mãe, Eunice, esta outra mãe, Lloyd, tinha esta preocupação desde a infância, desde a tenridade. Eu vou ensinar o meu filho os caminhos da fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, talvez nós poderíamos perguntar nesta manhã, de onde essas mulheres tiraram tanta fé? De onde essas mulheres receberam esta fé? E o que elas ministravam para o seu filho Timóteo? O que Lloyd ministrava para Eunice? A própria palavra de Deus traz para nós esta resposta na sua segunda carta, capítulo 3, versículo de número 14, 15, 16, 17, que nós lemos. Olha o que ele fala aqui. Verso 15. E que foste inteirado desde a infância, sabendo as sagradas letras. E pula no versículo 16, ele começa a dizer, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é útil para o ensino, repreensão, correção, educação. Ou seja, meu irmão, minha irmã, o que Eunice recebeu de Lloyd, o que Eunice passou para Timóteo, era a palavra de Deus, era o ensinamento das sagradas escrituras, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, entendo eu, que na casa de Lloyd, na casa de Eunice, não era um livro qualquer, não era uma porção qualquer, mas era o ensinamento da palavra. É lógico, naquela época difícil, não era como a época nossa hoje. Naquela época eles não tinham uma Bíblia em casa, não tinham. Naquela época não tinha centenas de Bíblias em casa. Hoje temos a Bíblia da mulher, temos a Bíblia do homem, temos a Bíblia do adolescente, temos a Bíblia da criança, temos a Bíblia do obreiro, temos a Bíblia da família, temos vários exemplares da Bíblia. Mas, amados, eu entendo que Lloyd levava Eunice ao templo, Eunice levava Timóteo ao templo, e ali no templo eles ouviam a palavra do Senhor. Como não tinha a Bíblia em casa, eles iam ao templo, lá onde o sacerdote lia a palavra de Deus. Lembram de Jesus Cristo? Jesus Cristo, quando criança também, era levado aonde? Na igreja, no templo. Foi levado para ser circuncidado, foi levado ao templo, e ali no templo diz a Bíblia que ele discutia com quem? Com os porteiros da igreja? Com os doutores da lei.
não desfazendo os porteiros, evidente que não, mas ele discutir com os doutores da lei para entender, aqueles que tinham mais conhecimento. Ali estava Jesus discutindo com eles, ali estava Jesus falando com eles, ali estava Jesus dialogando com eles, ali estava Jesus, olha, eu quero ouvir mais sobre isso. Meu amado, hoje nós temos a facilidade, temos a Bíblia aí no celular. Vários aqui, a gente antes falava assim no culto, né? Vamos abrir agora as nossas Bíblias. Hoje tem que falar diferente. Vamos agora acessar o nosso iPad, nosso celular. Vamos abrir a Bíblia no celular. Não tem como abrir a Bíblia no celular ou acessar no celular, né? Deixa conectado aí. Alguém já chega e fala, pastor, qual é o Wi-Fi da igreja que eu uso a Bíblia no celular? Então quero Wi-Fi para entrar na Bíblia aqui e acompanhar. Eu espero que esteja acompanhando, não mandando mensagem, zap para os outros, né? Acompanhando ali, né? Pelo celular. Hoje é uma facilidade muito grande. Primeira vez que eu vi um pastor pregar num casamento, ele nem estava com Bíblia na mão, nos casamentos ele estava com o celular, abriu o celular assim e começou a pregar no celular, a mensagem estava toda escrita no celular. Foi, olha, já está moderno esse pastor, eu já prefiro carregar a Bíblia, né? Mas não tem errado levar o celular também, eu também já preguei em outros lugares usando o celular, mas o importante que eu estou dizendo é que nós temos hoje a facilidade, no celular, no iPad, né? No computador, em jornal, em revista, a própria Bíblia escrita, porções dela em folhetos. Mas Lloyd e Eunice, elas estavam dizendo assim, eu quero que a minha família seja uma família de fé. Não uma família numa fé fingida, aquela fé fingida que na hora da dificuldade, que na hora da dor, na hora do pânico, na hora do problema, duvida do poder de Deus, duvida da existência de Deus. Mas eu vou ensinar meu filho, Lloyd dizia minha filha, a Eunice dizia o meu filho Timóteo, o poder da fé, para que ele não venha duvidar em nenhum momento sequer da sua vida, mas que ele venha acreditar no poder de Deus, em nome de Jesus. Amados, quando eu olho para este texto da palavra do Senhor, nessas porções aqui, tão lindas, maravilhosas, extraordinárias, gloriosas, eu vejo a preocupação dos pais, de trazer para os seus filhos a verdadeira fé. A Bíblia diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Olha que diz, quando o Filho do Homem voltar, quando Jesus voltar a este mundo, ele mesmo estava perguntando, porventura vai achar fé nessa terra? A Bíblia diz de Judas, não Iscariotes, Judas que escreveu a Bíblia aqui, lá no finalzinho, antes do Apocalipse, tem o livro de Judas. Judas era irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e José. A Bíblia fala que Judas, ele queria escrever sobre algo extraordinário para a igreja. Mas ele fala assim, mas fui obrigado a falar com vocês acerca da fé, para batalhardes diligentemente pela fé. Abra comigo lá, deixa eu mostrar para você, você pode acompanhar, e assim fica melhor a compreensão, de manhã a gente faz isso, né? Abra lá em Judas, está antes do Apocalipse, passou, tem o livro de Judas na Bíblia? Tem, pode abrir que você vai achar, antes do Apocalipse, abre no final, tem Apocalipse, vai voltando, você acha Judas. Olha aí o que Judas vai dizer sobre a fé. Quem achou, diga amém. Diz assim o versículo, vou para o verso 3 já, tá? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais deste muito foram antecipadamente pronunciados. Para esta condenação, homens ímpios se transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha bem o que ele diz aqui no versículo 3, exortando-vos diligentemente a batalhardes pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas quis escrever sobre a comum salvação.
Judas quis falar sobre outras coisas, mas quando ele olha para o estado das pessoas da época, ele diz assim: eu preciso trazer-lhes uma exortação. Eu preciso falar com vocês que nós, hoje, precisamos entrar numa batalha. E nós precisamos entrar nesta batalha de forma diligentemente. E alguém perguntava: mas Judas, qual é esta batalha? Será que eu tenho que pegar as minhas armas, a espada, o escudo, a lança? Qual é esta batalha? Judas fala: nós precisamos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ah, irmão, eu vejo Lloyd e Eunice, eu vejo Timóteo recebendo esta fé pelo poder da ministração da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que a fé vem, no verso 17, pelo ouvir da palavra de Deus. A fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Se Paulo fala em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, eu entendo que Eunice, ela estava ali no templo, Lloyd estava ali no templo, Timóteo, criança, estava ali no templo, ouvindo a ministração, a leitura da palavra do Senhor e recebendo porção dobrada de fé no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que é pai, você que é mãe, como está a fé de nossos filhos? Como está a nossa fé? Como está a fé dos nossos pais? Será que nós temos tido esta preocupação em trazê-los assiduamente à casa do Senhor para receberem a palavra de Deus? Em nossos lares, cobrar dele: filho, você está lendo a Bíblia? Você está lendo a palavra do Senhor? Ler a Bíblia com eles? Ministrar a eles em nome de Jesus? Levá-los a viver a verdadeira fé? Ora, se temos falado hoje bastante sobre fé, alguém poderia perguntar: mas pastor, o que é fé? O que é fé? Vamos definir fé segundo a Bíblia? Está escrito onde? Hebreus 11, verso 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você pode até inverter: a convicção que está esperando e a certeza daquilo que você não está vendo. Dá na mesma coisa. A fé é a certeza de fatos que não se veem e a convicção de fatos que ainda não aconteceram. Então o que é fé? Fé é a certeza que vai acontecer. Fé é se apropriar antecipadamente de uma bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu volto para o texto em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz assim: o Espírito nos fala, e que desde a infância, sabes o que? As sagradas letras que podem tornar-te sábio, que diz aí? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Fé, a certeza de fatos que se não veem, a convicção daquilo que esperamos, ou vice-versa. E aqui fala, desde a infância, sagradas letras, tornar-te sábio para a salvação pela fé. Então a fé aqui, que Lloyd estava passando para Eunice, e Eunice passava para Timóteo, não era aquela fé dizendo assim: eu tenho fé que vou ganhar um carro zero. Não é esta fé. Eu tenho fé que vou ganhar uma casa nova. Não é esta fé. Eu tenho fé que eu vou ser curado da minha enfermidade. Não é esta fé. Eu tenho fé que nós vamos ficar milionários, bilionários, vamos prosperar, e daqui a uma hora tem 3 bilhões de dólares lá na conta. Não é esta fé. A fé
que a Bíblia está trabalhando neste momento é a fé que gera salvação em Cristo Jesus. É a fé que você fala assim: não importa o que acontecer, haja o que houver, eu estou salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Podem me roubar os meus bens, podem confiscar tudo o que eu tenho, posso perder a minha saúde, posso sofrer perseguições, mas a fé genuína e verdadeira que eu recebi da mamãe, que eu recebi da vovó, que eu recebi lá da palavra do Senhor, esta fé me garante a salvação em Cristo Jesus o Senhor. Amém, igreja? Talvez muitos estão ensinando uma fé que não é a fé bíblica, uma fé passageira, uma fé terrena, uma fé temporal, de um tempo apenas, uma fé que a sua situação vai melhorar. É lógico que Deus abençoa, é lógico que Deus prospera, é lógico que Deus tem poder para curar, é lógico que Deus tem poder para te dar um carro, uma casa, é lógico que Ele pode fazer isto. Ele faz quando nós nos esforçamos, quando nós trabalhamos, quando nós lutamos, quando nós acordamos cedo, vamos para a luta, nós trabalhamos, conquistamos coisas, isso é verdade, mas a fé que o seu filho tem que ter, que a sua filha tem que ter, é a fé salvadora em Cristo Jesus, o Senhor. Pois o que adianta nossos filhos ganharem posição social na sociedade? O que adianta eles ganharem destaque na sociedade, se eles, ao morrerem, não forem para o céu, para estarem para sempre com o Senhor Jesus Cristo? Não adianta nada, amados. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Eu creio que Deus está falando ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Amém? Deus ministra o seu coração. Isso que estou falando agora não estava preparado para ministrar. Deus foi conduzindo nessa dimensão que estamos indo na pregação, em nome de Jesus. Veja bem, amados, em nome do Senhor Jesus, a fé para a salvação, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É dom de Deus. Se você continuar lendo esta carta maravilhosa de Paulo a Timóteo, esta carta linda de Paulo a Timóteo, por exemplo, lá no capítulo 1 da segunda epístola, no versículo de número 6, Paulo fala assim ao jovem Timóteo: por esta razão, pois te ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. No capítulo 4, verso 14, da primeira carta, ele fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ele fala para não ser negligente. Ele fala para reavivar o dom. Na segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Lembrando-te das tuas lágrimas. Paulo também fala de muitos problemas. Lá no capítulo 4 da segunda carta, no verso 9, ele fala da sua situação. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando a Tíquico mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. O que Paulo está dizendo? Das suas lutas, das suas dificuldades, das intempéries da vida, dos problemas que ele havia enfrentado. No capítulo 5 da primeira carta a Timóteo, no versículo 23, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes
enfermidades. Não estou pregando sobre vinho, estou pegando a parte final. Não queira separar só uma parte do texto. Por causa das tuas frequentes enfermidades. Timóteo tinha frequentes enfermidades. Timóteo tinha que reavivar o dom que havia nele. Timóteo tinha que não ser negligente. Paulo fala dos seus problemas que enfrentava. Paulo fala das lágrimas de Timóteo, para dizer o quê? Apesar de você viver uma fé sem fingimento, viver uma fé autêntica e verdadeira, você não estará isento dos problemas, das dificuldades, das lutas deste mundo no qual nós vivemos. Nós vimos aqui do nosso amado irmão piloto de asa delta, paramotor, Paramato agora Paramato, parou no mato, né? Então é Paramato, piloto do Paramato, está aí do lado da Digníssima, né? Piloto lá, e fugiu o nome do irmão? Jordão. Tivesse descido no Rio Jordão, né? Imagina, fosse no Rio e estava nadando. Irmão Jordão, se ele não tivesse a fé verdadeira, se a sua esposa, se os seus filhos, têm filhos? Quantos? 12? 3, pensei que era 12. 3 filhos, né? O meu terceiro nasce amanhã, né? Vai ser lindo que nem o pai. Que nem a mãe também. Vejam bem, nosso irmão Jordão, eu canto no quarteto Sião, sou membro da Assembleia de Deus, homem consagrado, sou um grande empresário, dou meu dízimo fielmente, faço as minhas ofertas, canto em várias igrejas e congressos, participo, viajo com meus irmãos, minha família, fazendo a obra de Deus. Como Deus foi permitir, se ele tivesse dito isso, não falou isso, como Deus foi permitir que meu paramotor caísse ali no mato e ficasse 2 noites perdido, um dia inteiro perdido, comendo capim e folha de goiaba para sustentar, não morrer de fome. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, minha fé está fraca. Ele não pensou nada disso, tem certeza disso, em nome de Jesus, porque ele tem a fé verdadeira, a fé sem fingimento, é a fé da salvação, é a fé que não nos isenta de problemas, mas é a fé que mesmo em meio aos problemas, Deus dá a solução, Deus dá a vitória em nome de Jesus, como foi resgatado ali ao 3º dia, em nome de Jesus. Amém? O amor cobre multidões de pecado, amém. Como Cristo saiu do túmulo ao 3º dia, o Jordão saiu da mata ao 3º dia, né? Aí a fé verdadeira, a fé sem fingimento, em nome de Jesus, amados. Irmãos, estão entendendo, sim ou não? Amém? Não pode dizer amém na Assembleia de Deus, falar amém, que fala, puxa, Paulo é tão frio, né? Aqui fala amém também, fica com vergonha de você, por isso não fala amém, viu? Mas aqui eles falam amém também. Quando eu falo amém, no Natal sai. Amém? Agora é misericórdia, eu falei que saía amém no Natal. E veja bem, amados, os irmãos estão entendendo, sim ou não? Não é porque você é homem de fé que você não vai passar por problemas. Nós sempre citamos, os pregadores sempre citam, o pastor Hernandes, que pregou aqui no ano passado, pastor Hernandes, conhece o pastor Hernandes? Ele vai pregar aqui dia 17. Se vocês puderem vir cantar, já estão convidados. Ele vai pregar. O pastor Hernandes prega, vocês cantam. Fechou? Vê na agenda aí, né? Veja bem, 17 de maio agora, na terça-feira, o pastor Hernandes prega aqui na igreja. Ele pregou na última mensagem dele aqui na nossa igreja sobre Jó. Falou mais de 1 hora sobre Jó. Tudo de cor, salteado, uma sabedoria. O melhor pregador do Brasil hoje, melhor é ele. O segundo sou eu. E a humildade primeira sou eu, depois ele. Brincadeiras à parte. Ele pregou sobre Jó. Jó era um homem de fé? Era. Jó passou adversidades, problemas, intempéries? Passou. Mas Jó, passando tudo isso, ele não perde a sua fé no poder de Deus.
Não é porque eu estou sofrendo, não é porque uma enfermidade bateu a porta da minha casa, que nós não somos pessoas de fé, porque a nossa fé é a fé salvadora em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia das mães, e as mães têm que passar esta fé para seus filhos em nome de Jesus. A minha mãe sofreu a vida inteira de problema de coração, a vida inteira, mas ela me passou sempre uma fé viva e verdadeira. O Senhor nunca a curou do coração, a levou para a glória eterna. Eu ministrei no seu sepultamento, eu preguei no seu sepultamento, mas ela me deu uma fé verdadeira, uma fé não baseada em circunstâncias, uma fé baseada, se um dia nós morrermos aqui, nós acordaremos lá no céu, em nome de Jesus. Talvez você tenha passado para o seu filho, pai e mãe, aquela fé medíocre, aquela fé miserável, aquela fezinha baseada neste mundinho. Eu vou passar na prova do vestibular, estou cheio de fé. Pergunta antes, você estudou? Você fez a sua parte? Você se dedicou? Você estudou bastante? Se estudou, Deus vai te abençoar. A sua fé não faz passar numa prova, tem que estudar em nome de Jesus. Só a fé não dá um emprego melhor, tem que acreditar, mas tem que se esforçar, tem que se dedicar, tem que arregaçar as mangas, tem que acordar cedo, tem que ir para a luta. Deus vai te abençoar em nome de Jesus, porque a fé bíblica é a fé que não nos isenta dos problemas da vida. Quando esta fé é passada, queridos, quando esta fé é passada, quando esta fé é ministrada, o coração destes homens se enche de regozijo. Olha a vida de Paulo, olhem a vida de Timóteo, olhem a vida dos demais apóstolos, mesmo sofrendo perseguições, eles adorando o Senhor. Dias atrás foi passado na internet um vídeo e uma foto de um pastor que foi preso pelo Estado Islâmico. Foi amarrado em um tronco e o fogo vinha o tomando, estava vivo, mas no seu rosto era um sorriso. Ele estava sorrindo, porque ele iria estar com Jesus. Esta é a fé que Lloyd passou para Eunice, que Eunice passou para Timóteo, e que a Bíblia está passando para nós em nome de Jesus. E para encerrar, amados, para ouvirmos o quarteto à noite, eu uso mais um tempo maior na pregação. No versículo 12 do capítulo 4 de 1 Timóteo, 1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A fé verdadeira tem que nos tornar padrão. Torna-te padrão, diz aqui a palavra. Ninguém despreza, torna-te padrão. Timóteo era muito jovem. E Timóteo, quando chegava para o idoso, ele repreendia o idoso como pai, a idosa como mãe, o jovem como irmão, a menina como irmã. E ele era padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na pureza, e fala aqui, na fé. Quando você recebe a fé verdadeira, tornar-te-á um crente padrão. Tornar-se-á um crente padrão. As pessoas vão olhar para a sua fé e vão dizer assim, eu quero a fé deste homem para a minha vida em nome de Jesus. Eu quero a fé dessa mulher para a minha vida em nome de Jesus. Eu quero a fé dessa pessoa, como ela pode? Você já falou isso alguma vez? Foi visitar alguém sofrendo? Foi visitar alguém doente? Foi visitar alguém no leito da enfermidade, à beira da morte? E você ouviu a pessoa, e a pessoa falou tanto de Deus, falou tanto da fé, tanto do poder de Deus. Você falou assim, eu quero esta fé para a minha vida. Eu quero ter essa fé. Eu estou com saúde, eu estou bem em todas as áreas. Aquela pessoa cheia de problemas, mas a fé autêntica. E você falou assim, por que eu não tenho esta fé? Talvez porque você foi lhe ensinado uma fé errônea. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganharmos tudo neste mundo e perder a nossa vida, a nossa alma? O que adianta ter riqueza, bens, materiais, saúde, se a nossa alma está arrebentada e detonada, não é salva? A fé de Hebreus 11
a fé de Paulo a Timóteo, a fé de Lloyd, a fé de Eunice, é a fé salvadora em nome de Jesus. Eu vou repetir, é a fé que não nos isenta dos problemas da vida, mas é a fé que vai nos tornar padrão em meio aos problemas, às dificuldades, em meio a essa vida, padrão dos fiéis, uma fé salvadora, que veio nos passado pelo ensinamento da palavra de Deus em nome de Jesus. Alguém fala assim, pastor, mas veja bem, religião não se discute. Discute sim, senhor. Por não discutir religião, tem muita gente pregando coisa errada e muita gente ouvindo coisa errada lá fora, por não discutir, comparar se é bíblico ou não. Muitas pessoas sendo enganadas, roubadas, saqueadas por falsos profetas, porque não estão pregando a verdadeira palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E se você conhecer verdadeiramente o poder da palavra de Deus, você será um homem de fé. E vai dizer como Jó, mesmo em meu problema, sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para me revestir no último dia, em nome de Jesus. Amém? Jó diz assim, eu sei quem tenho crido, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e de saudade me desfalece o coração. Ou seja, aqui pode estar tudo difícil, mas lá na glória vai estar uma maravilha. E Paulo fala aos Romanos capítulo 8, porque os problemas do presente não são para ser comparados com a glória a ser revelada em nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que nós pais, nós filhos, possamos passar a fé verdadeira. Mãe, eu vou fazer prova, mãe. Tenha fé que você vai passar, filho. Você estudou? Não, então você vai ser reprovado. Ah, e a fé? Tem que estudar. A fé da Bíblia é a fé salvadora. Não queira colocar a culpa em Deus, aquilo que é responsabilidade humana. Não coloque a culpa em Deus naquilo que é responsabilidade humana. Não coloque a culpa em Deus naquilo que é consequência desta vida. Não coloque a culpa em Deus, mas creia, Deus me resgatou, estou salvo. Deus pode ajudar também em meus problemas, Deus pode, querendo Ele. Mas Ele fazendo ou não fazendo, nós continuamos crendo nele do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ouvir o quarteto? Quarteto Sião. 2 canções para encerrarmos essa manhã, e à noite vamos ouvi-los, vamos aproveitar bem eles nessa manhã, né? Cantam muito bem, graças a Deus. Isso que eles não ouviram eu e Itamiro cantando. Vai ser um dueto, domingo que vem nós dois, tá? Depois que todo mundo foi embora da igreja. Vamos ouvir mais 2 canções para encerrar o culto com o quarteto Sião. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem consagrar no gasofilácio enquanto o quarteto estiver adorando a Deus em nome de Jesus. Adoremos com o quarteto Sião, e quem trouxe dízimo e oferta pode consagrar no altar de Deus. Ouvi uma voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Toda lágrima dos olhos limpará, pranto não haverá, não mais tristezas, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, ele diz: tudo novo farei.
salvar, pois são verdades fiéis. Feito está, feito está, feito está, feito está. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Senhor de tudo, enfim, o Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, Filho de Deus, Senhor de tudo, enfim, o Messias, Jeová e Jeová, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou para sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor de tudo, enfim, é o Senhor. Aleluia. Vamos cantar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada de me faltar. Eu ungirá minha cabeça quando o mal vem me cercar, mesmo que eu ande perto do vale, o Senhor comigo está, por isso nada eu temerei. Quando o mal vem me cercar, toda a igreja assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. Mas o Senhor é o meu pastor, nada há de me faltar. O mal vem sobre mim, Ele me guarda para sempre, 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 amém. Mesmo que eu ande perto do vale, o Senhor comigo está, por isso nada eu temerei. Quando
mal vier me cercar. O Senhor é o meu pastor, nada, nada há de me faltar. Mas o Senhor é o meu pastor, nada, nada há de me faltar. Quando o mal vem sobre mim, Ele me guarda para sempre, 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 amém. O Senhor é o meu pastor, nada, nada há de me faltar. Mas o Senhor é o meu pastor, nada, nada há de me faltar. Quando o mal vem sobre mim, Ele me guarda para sempre, 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 amém. 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 Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar ao Senhor, vamos orar. Nós louvamos a Deus pelo Quarteto Sião. À noite, eles continuam adorando a Deus conosco. E quero convidar toda a igreja, sábado que vem, quarta temos culto de 9h30 normal na igreja, uma ministração especial que eu vou trazer. Sábado, quero convidar a todos para almoçarmos juntos. Sábado haverá um costelão no nosso acampamento. Nós vamos almoçar juntos no acampamento, costelão. O valor é apenas R$10 por pessoa, é um valor simbólico, só para ajudar na despesa. Lá embaixo tem uma folha com o diácono, você que vai almoçar, quando dê o seu nome, quantos da família vão, para melhor programação. Pode pagar lá no dia, paga lá no dia apenas R$10 por pessoa. Criança de 10 anos não paga. Então dê o seu nome, vamos almoçar juntos no sábado, dia 14, depois à noite aqui com o reverendo Roberto Brasileiro, no grande culto em nome de Jesus. Domingo, batismo, profissão de fé de muitas pessoas, domingo que vem, e no dia 17, pastor Hernandes Dias Lopes e Quarteto Sião, talvez, né? Dia 17, pastor Hernandes Dias Lopes, aqui na igreja, uma terça-feira, 7h30 da noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado ao Pai por esta hora passada aqui na tua casa, que possamos ser preparados por Ti mesmo, logo mais para o culto da noite, e que tenhamos aqui, Senhor, um momento muito especial. Ah, Deus, à noite, a Tua graça, mais uma vez, será derramada sobre nós. Vamos ouvir a Tua palavra, vamos Te adorar, Senhor, vamos abençoar vidas com a Bíblia de presente. Ah, Deus, será maravilhoso em nome de Jesus, e que juntos possamos exercitar a fé verdadeira, a fé sem fingimento, a fé salvadora. É a oração que lhe fazemos. Obrigado pelo Quarteto Sião, obrigado pelo testemunho do irmão Jordão, Senhor. Continue nos abençoando cada vez mais em nome do Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre os amados, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Deus abençoe. Dê um abraço ao lado. Tem um CD?